Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade, de Kenneth Wayne Hagin. Continuação do capítulo 5. Lembre-se de que Deus é forte e poderoso. Quando as tempestades da vida surgem no horizonte e o céu torna-se escuro e assustador, precisamos nos manter no trajeto, mesmo durante o temporal. Não podemos dar espaço ao medo nem a outros sentimentos negativos. No caso de Judá, o povo ficou desanimado. Eles estavam oprimidos por causa do jugo dos assírios. Deus enviou seu profeta para encorajá-los, e a primeira coisa que Naum falou foi do poder de Deus. Naum 1, do 3 ao 6. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Quando o diabo fecha o cerco e faz ameaças para tentar enfraquecer você pelo medo, lembre-se de que o Senhor, o seu Deus, é forte, poderoso e está ao seu lado. Muitas pessoas concordam que o Altíssimo é grandioso, porém, há quem o veja como se ele estivesse distante da sua vida. Isto é, elas reconhecem o poder de Deus, mas não veem necessariamente essa força agindo ao seu favor. Entretanto, está escrito em Provérbios 18:10: Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. O justo pode correr para Deus e encontrar proteção e segurança. Ele identifica o mover de um Senhor forte e poderoso na vida dele. Deus quer que você seja forte nas tempestades. Deus não quer apenas se mostrar forte no seu lugar. Ele deseja que você seja forte em meio às adversidades. A carta aos Efésios declara: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, parte B. Mas como eu faço isso? Talvez você se pergunte. A resposta está no livro do profeta Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. O que significa subir com asas como águias? A águia é um pássaro majestoso, capaz de chegar à incrível marca de quase 3.000 metros de altitude. Nós cristãos também temos a capacidade de subir e assim ficarmos acima das situações difíceis da vida. As asas das águias são amplas, porém são mais finas nas pontas, em que pequenas penas se separam como dedos. Correntes de ar ascendentes ou termais, bolsões quentes de ar que sobem da terra, permitem que esse animal alcance grandes alturas. A águia só precisa bater as suas asas para voar acima de outra corrente termal. Assim, ela plana sem esforço, conservando energia e mantendo o vigor. A maioria das águias pode voar cerca de 240 km por dia e durante a migração quase 2 vezes essa mesma distância. O que surpreende nessa ave é a sua atitude no tempo ruim. Ela não se esconde, independentemente da força do vento. Ao primeiro sinal da tempestade, a águia voa acima da turbulência. Ela não sofre passando pelo temporal ou o enfrentando. Ela apenas voa bem alto, aproveitando os mesmos ventos que, a princípio, levaram à intempérie.
Esse animal nos ensina lições valiosas. As tempestades chegam para todos, mas quem espera no Senhor se mantém acima delas. Não existe lugar para desesperança, desespero ou derrota. Na verdade, não são as intempéries da vida que nos derrotam. O que determina a nossa vitória é a maneira como reagimos a elas. Nós precisamos ser mais parecidos com as águias e voar bem acima das tempestades. Devemos adorar a Deus, esperar nele durante uma adversidade, ficar a uma distância segura de onde podemos ver os nossos desafios da perspectiva do céu e da vitória. Qual a vantagem em depositar a sua esperança no Senhor e subir com asas como águias? Ganham-se força e persistência, o tipo de vigor e energia que nos possibilita combater as tribulações e alcançar grandes conquistas. Tomando um fôlego. A segunda parte de Isaías 40:31 diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você já competiu ou assistiu a alguém competir em uma corrida? De acordo com os corredores de longa distância, em um determinado momento da corrida, acontece a chamada parede do corredor, quando é preciso decidir entre desistir ou tomar fôlego para continuar. Quem avança experimenta uma nova explosão de energia e sente como se fosse capaz de correr para sempre. Na corrida espiritual, as provações e o desânimo podem nos cansar, e assim sentimos vontade de desistir. Todavia, esperar no Senhor e permanecer na sua presença nos traz um novo fôlego. Isso nos capacita a continuar na corrida e a receber as vitórias reservadas por Deus para nós. Aguardar no Altíssimo é ter força para correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. No capítulo 3, falamos de um grupo de israelitas que duvidou do Senhor porque acreditou nas circunstâncias, os gigantes de Canaã, mais do que na palavra de Deus. Deus havia separado aquela terra para o seu povo, mas ele sentiu medo diante da visão dos gigantes. Eles declararam: somos como gafanhotos aos seus olhos. Ver número 13:33. Aqueles homens inseguros esqueceram-se dos milagres de Deus que os levaram à terra prometida. Eles desistiram bem perto de receber a promessa porque, durante um momento de dificuldade, não depositaram a sua esperança no Senhor, nem se lembraram de que Ele é poderoso. Todavia, 2 homens, Josué e Caleb, recordaram-se do poder do Altíssimo, declarando: certamente prevaleceremos contra ela. Números 13:30, parte B. Depois de Deus permitir que uma geração inteira de descrentes israelitas morresse no deserto, aqueles 2 homens marcharam para Canaã com uma nova geração e tomaram posse das promessas do Senhor. Lembre-se de que Deus é bom. Após ter ressaltado o agir poderoso do Altíssimo, o profeta Naum encorajou o povo de Deus ao falar da bondade do Pai. Naum 1:7, NVI. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O profeta não se limitou a afirmar aos habitantes de Judá que Deus é bom. Ele lhes disse o significado de ter essa bondade na vida deles. Em essência, Naum assegurou: o Senhor será o seu refúgio e a sua fortaleza nesses tempos difíceis. Ele sempre cuidará de vocês. O profeta encorajou aquelas pessoas não apenas com relação à benevolência do Altíssimo, mas também ao que ele faria pela vida deles. Quando uma pessoa abastada faz doações para entidades filantrópicas, dizemos que ela é uma pessoa boa. Entretanto, se você estivesse passando por uma situação difícil e essa mesma pessoa dissesse: eu quero ajudar você, sua perspectiva mudaria. Você não diria: ele é um homem bom, mas sim: ele é um homem bom para mim.
A bondade de Deus só é relevante para as pessoas que acreditam que Ele é bom para elas. Todavia, o simples gesto de enviar Jesus a fim de redimir a humanidade mostra a boa vontade do Criador de ser benevolente para com todos. Quando o anjo apareceu aos pastores no campo e anunciou o nascimento do Salvador, uma hoste celestial apareceu-lhes dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. A bondade e a provisão do Altíssimo andam juntas. Ele quer ser o seu provedor, mas essa provisão apenas é liberada caso você creia na bondade dele. Qual a sua necessidade hoje? Ao olhar para Deus e lembrar-se do seu poder e da sua bondade durante uma adversidade, Ele enxergará você em meio aos seus desafios. Lembre-se de que Deus é fiel. Qual é a primeira virtude que vem à sua mente quando pensa em alguém fiel? Uma pessoa fiel é confiável, concorda? Ou seja, você pode contar com ela. Se essa pessoa promete algo, certamente ela honrará sua palavra, pois é fiel. E quanto a Deus? Ele é fiel e confiável? Pode-se contar com Ele em tempos difíceis? Sem sombra de dúvida, a resposta é sim. Ele pode realizar cada promessa e acabar com o seu problema, fazendo com que o fardo e o desafio seja coisa do passado. Foi exatamente isso que Naum disse a Judá com relação à opressão dos assírios. Ele falou do poder, da bondade e da fidelidade de Deus. Vejamos o que o Senhor prometeu ao seu povo a respeito da cidade assíria de Nínive. Naum 1,9, NVI. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir em segunda vez. O Altíssimo, que é fiel, prometeu acabar com os problemas de Judá. Naum estava tentando incentivar o povo a tomar posse da promessa de Deus, trazendo à memória a fidelidade dele. Anos depois, uma geração de israelitas não se manteve firme na promessa do Senhor quanto a possuir a terra onde os cidadãos de Judá viviam naquela época. Depois de todos os milagres operados por Deus, a fim de libertar o seu povo do Egito, levando-os pelo deserto rumo à terra prometida, eles não receberam a bênção porque deixaram de confiar no Senhor. Eles se esqueceram da fidelidade do Altíssimo. Atente ao salmista falando sobre a importância de confiar em Deus. Salmo 37, 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Receber vitória e livramento é de fato uma questão de confiança. Quem ou em que você está depositando a sua confiança em tempos de angústia? Você está esperando a ajuda de alguém? Ou está contando com o banco, a economia ou o governo para se reerguer? Talvez você esteja confiando em si mesmo para alcançar a vitória desejada. Muitas vezes deixamos de seguir a Deus durante uma adversidade porque tentamos encontrar solução para o nosso problema por conta própria. Entretanto, se fôssemos capazes de sanar a nossa dificuldade, já o teríamos feito. Sempre que tentamos resolver as coisas sem o auxílio do Senhor, geralmente acumulamos mais problemas. Talvez tenhamos confiado no Altíssimo a princípio, mas agora estamos presos à circunstância. É como se tivéssemos atado as mãos dele, mesmo ele querendo nos ajudar. Quando tentamos retomar uma situação que já havíamos entregado a Deus, devemos parar e relembrar a fidelidade do Senhor. Está escrito na primeira epístola de Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7.
Ao lançarmos os nossos problemas sobre o Altíssimo, devemos deixar que Ele trate do assunto. Só assim podemos verdadeiramente crer que Deus cuida de nossa vida nas tribulações. Quando você entrega o seu sofrimento ao Senhor, pode deitar e dormir a noite toda em paz. Se você está se revirando na cama ou levantando a noite inteira por causa de alguma aflição, é possível que não a tenha depositado aos cuidados dele. Você ainda está preso à situação. Ou melhor, ela está presa a você. O pior a se fazer durante uma adversidade é esquecer-se da fidelidade de Deus. É preciso ter os pés bem firmados na integridade da palavra e se recusar a ceder. O Altíssimo disse: estarei com ele na angústia. Salmo 91:15, parte B. Ele também afirmou: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5, parte B. Eu prefiro saber que o Senhor está comigo a ouvir especialistas em economia ou política tentando me fazer conforto ou esperança. Pois, independentemente de qualquer situação socioeconômica, sei que posso confiar na fidelidade de Deus quando Ele diz que cuidará da minha vida e me dará provisão. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ver Hebreus 13:8. O Altíssimo mantém a sua palavra em tempos de fartura e em tempos de escassez e necessidade. Ele é o Senhor que nunca muda. Ver Malaquias 3:6. Quando Deus promete alguma coisa na palavra, pode confiar, pois Ele é fiel e cumpre a sua promessa. Não importa a intensidade da tempestade ou o tamanho do gigante, você vai passar para outra margem, se na sua angústia lembrar-se do Senhor. Na verdade, a promessa só não se concretizará se você desistir e deixar de acreditar, voltando as costas para o Altíssimo. Não precisamos repetir os erros dos filhos de Israel. Durante uma tribulação, devemos pensar em Deus e na sua palavra. Nunca devemos nos esquecer da sua força, do seu poder, da sua habilidade para nos ajudar, nem da sua bondade e disposição para nos socorrer. Por fim, nunca devemos nos esquecer da fidelidade do Altíssimo, porque Ele pode cumprir cada palavra prometida.